Olá, sejam bem-vindos ao canal Cinemar, um canal que fala sobre cinema. E hoje eu vou comentar um filme, né, que não está nem no radar das pessoas, um filme bem antigo, um filme de 1946, que faz parte da trilogia da Guerra do Roberto Rossellini. É um filme que ele faz parte do movimento de cinema chamado neorrealismo italiano. Um movimento muito interessante, né? Um movimento que aconteceu mais ou menos nessa época após a Segunda Guerra Mundial e tem como uma das características esses filmes de um cunho muito social que me interessam. Então eu estou trazendo aqui esse filme para comentar. O Paisà é o segundo filme da trilogia do Roberto Rossellini, né? É, tem o filme sobre Roma, que é o primeiro, e Alemanha no Zero é o terceiro filme da trilogia. Eu talvez traga, eu talvez fale sobre esses dois filmes no futuro aqui no canal, mas hoje eu decidi trazer o Paisà, que é o segundo filme dessa trilogia, e o Paisà se passa na Itália, é, durante um período que está marcando ali o final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha, né, os nazistas, eles já começam a perder força na Europa. E aí fica muito claro isso no filme, né? Os episódios. Por exemplo, né, e aí, só para deixar claro, o filme ele acontece dividido em 6 capítulos, né? Cada capítulo representa uma história diferente. Então são histórias que elas têm uma ligação porque fazem parte do mesmo tema, né, que é a Segunda Guerra, mas são histórias que não têm conexão uma com a outra. É, então, nesse primeiro capítulo, os americanos estão chegando ali, é, na Itália, e aí eles entram no vilarejo, e é um vilarejo onde os alemães acabaram de sair. Então, quando eles chegam, eles esperam encontrar os alemães e eles não encontram mais, né? E aí é uma das características interessantes de Paisà, que é justamente essa é, interação, né? Essa interação entre as pessoas do local ali, né? No caso, os italianos e os soldados americanos, né? Uma interação que revela muitos traços culturais, muitas questões, né, que os americanos trazem, de onde eles vêm, e que os italianos que vivem no local já trazem, mas também, né, um certo alívio dos italianos quando veem, né, os americanos chegar. Na verdade, são diversos episódios, assim. Tem episódios que são muito melhores que os outros, né? Eu até vou falar aqui especificamente de um que eu acho sensacional, é, mas os episódios eles trabalham nessa linha, né, de falar sobre esse momento. E aí essa parte interessante mesmo que eu acho que é essa interação entre os americanos e os italianos, às vezes são italianos que interagem com os próprios italianos. Cada episódio tem uma característica própria. Dentro desses episódios, eu queria destacar o episódio número 2, né? Que é um episódio em que ele começa com crianças ali que vivem pelas ruas. Eu não lembro qual cidade é que eles vivem, mas na verdade também uma característica muito legal desse movimento é que os filmes eles são gravados nas cidades mesmo, né? E as cidades estão extremamente destruídas após a guerra. Então fica muito evidente os traços de destruição que a guerra trouxe na Europa, né? Os escombros, assim, sempre são muito evidentes ali. E aí, nesse segundo episódio, são crianças que ali ficam na rua, né? Fazendo pequenos golpes, fazendo, é, enganando pessoas, ganhando o seu dinheiro, né? O seu sustento ali, aplicando golpes, roubando algumas pessoas. E aí, nessa interação, aparece uma pessoa que é um americano, né? E que ele tá bêbado. É, Você não consegue identificar ali no início o que ele é, ou até consegue, é porque eu realmente não estou me recordando, mas não fica muito claro ali quem ele é, mas dá para saber que ele é um americano e que ele tá bêbado, né? Então ele interage com um desses meninos, né? E aí eles acabam parando num teatro, eles acabam com o teatro, e aí tem toda uma situação que eu não vou contar,
E aí tem uma cena muito legal, assim, que eu até escolhi como imagem, que é esse americano interagindo com o menino, e aí ele canta, né? Ele começa a cantar num ritmo americano, bem, né? Essa parte ligada ao blues, ao jazz, que eu não sei muito bem, né, ao certo qual é, mas que é muito legal essa parte. O menino também tem uma gaita ali, né? Então tem aquela questão da música. é, E aquele ambiente, né? Eu acho que de certa forma eu vejo os dois ali interagindo num ambiente que não parece muito ser o ambiente que eles, pelo menos, né, queriam estar ali, né? O garoto convivendo entre escombros, né? E o soldado americano que gosta de cantar, gosta de música, mas acaba parando no meio da guerra, né? Então eu acho interessante essa cena, eu acho essa cena fantástica. Mas esse episódio também, né? Depois fica muito evidente que esse homem americano é um soldado, né? Ao andar no carro ele avista o menino roubando coisas. Então ele aborda esse menino, o garoto roubou lá a bota dele. E aí é muito interessante que ele começa a falar que o menino, né, é um bandido, um marginal e tal. E o garoto, mas quando ele pergunta pro menino onde é que estão seus pais, o menino responde: eu não tenho pais, né? Meus pais eu não tenho pai, né? Eu sou sozinho. E aí eles, né, vão até o vilarejo onde esse menino vive. E aí é o momento em que o soldado americano ele se dá conta de que aquele menino ele perdeu os pais na guerra, né? E aí existe um momento dramático ali, né? Então, essa cena é muito bonita, né? Porque ele se dá conta ali do que está realmente acontecendo, tudo que está em jogo ali, né? De que a guerra ela traz, né? Ela traz feridas muito evidentes, assim, muito complicadas, né? Que muitas vezes a guerra se faz entre países, mas o sofrimento mesmo ele vai se dar nos pequenos lugares, entre pessoas, pessoas que perdem suas famílias. Também tem uma outra cena no filme que já vai lá para, acho que se não me engano, no último episódio, em que os soldados chegam a um determinado local e aí eles veem uma criança chorando, assim, do lado da criança tem o corpo de toda a família dela e a criança está chorando, ou seja, mais uma criança que ficou sozinha, né? Então é um filme que ele fala sobre essas feridas que a guerra traz, né? E volto a repetir, mas feridas que não vêm, né, de quem decide a guerra, né, dos países que decidem, dos chefes, dos líderes de Estado, mas a ferida que se faz entre as pessoas que vivem o cotidiano, nos lugares comuns, pessoas que são afetadas por esse estado de guerra e que muitas vezes não têm nem capacidade de intervir numa guerra como essa, né? Mas que sofrem as consequências. Então, eu acho que o Paisá é muito sobre isso. Também no episódio que é muito interessante, em que as italianas aparecem interagindo com os soldados americanos, né? E elas veem os soldados americanos como algo muito grandioso, porque livrou elas de uma situação muito complicada, né? Então elas se oferecem mesmo para os soldados americanos, porque eles são esses heróis, né? É aquela figura do herói, mesmo. Mas o herói ele se revela totalmente, né? É, enfim, preconceituoso. E aí é o que fica no final, porque a menina tá esperando o seu grande amor ali, o herói que chegou para salvar ela, mas o cara, né, fala que ela é uma prostituta. Então, né, essa, 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 essa dicotomia, né, essa alternância entre o achar das meninas, né, do sonho, né, de ver os homens como heróis e os caras que veem elas como prostitutas que se oferecem para eles, né? Então o filme assim é um filme muito bom, né? O Pasolini não é à toa que ele é reconhecido como um dos principais autores do neorrealismo, porque realmente nesse filme ele consegue entregar muitas mensagens, né? Muitos assuntos, ele consegue falar sobre muitos assuntos dentro de falar sobre muitos assuntos dentro de um cinema que de certa forma é simples.
é uma câmera com cenários já prontos e destruídos, mas que muito diz, né? Então é isso que eu queria falar sobre esse filme. Vale a pena assistir Paisar para quem aguentar assistir os filmes antigos, tudo bem? E até o próximo vídeo.